Será que um toque de Brasil destruirá esta boulangerie francesa? Em uma pequena e esquecida vila no oeste da França, existia uma boulangerie que operava há mais de 40 anos. A loja, que já foi o orgulho da vila e tinha filas à porta, agora via os clientes sumirem com a abertura de um supermercado próximo. O colapso parecia apenas uma questão de tempo. Foi então que uma estudante de intercâmbio brasileira chegou para trabalhar. Inicialmente, seu trabalho era rotineiro, sem nada de especial. No entanto, uma frase que ela proferiu congelou instantaneamente o ar da loja. Ela desafiou frontalmente o savoir-faire de 48 anos do mestre padeiro. A partir desse dia, um sussurro começou a circular pela vila. Algo estranho está acontecendo naquela boulangerie. O que exatamente estava acontecendo lá? Por que as pessoas notavam e não podiam ignorar essa mudança? Vamos mergulhar nessa história. Naquela pequena vila francesa ficava La Boulangerie de Marie, carinhosamente chamada pelos moradores de O Pão da Marie. O aroma das baguetes recém-saídas do forno pela manhã pairava sobre as ruas e a fila formava-se antes mesmo da abertura. Os moradores diziam que o dia não começava sem o pão de lá. A loja estava intrinsecamente ligada à vida da vila. Os clientes mais antigos apareciam todos os dias na hora certa, trocavam um aceno e levavam sua baguete. Mães jovens, com seus filhos pelas mãos, examinavam cuidadosamente a cor das viennoiseries na vitrine. Marie conhecia o rosto, as preferências e os membros da família de cada cliente. Mais do que vender pão, ela sustentava as manhãs daquela comunidade. No entanto, a maré dos tempos mudou, silenciosa e implacavelmente. Um grande supermercado abriu nas proximidades, com prateleiras cheias de pães baratos e convenientes. A geração mais jovem migrou para o supermercado e a presença dos clientes antigos diminuía lentamente. Sem que percebessem, as filas desapareceram. O único som na loja era o murmúrio baixo do forno. Marie encarava a vitrine vazia, sentindo um frio na alma. O trabalho de 40 anos, seu motivo de orgulho, estava sendo silenciosamente corroído. Talvez seja o fim, o pensamento cruzou sua mente e o silêncio que deveria ser acolhedor tornava-se pesado, sufocante. Uma crise invisível pairava sobre a vila. A cada pequena padaria que fechava, o amanhecer nas ruas ficava um pouco mais sombrio. Atrás das portas de ferro abaixadas, restavam apenas placas desbotadas e a ausência do aroma de pão. Os padeiros envelheciam. Embora suas mãos ainda pudessem trabalhar, suas costas já não se endireitavam como antes. A cultura do pão daquela vila caminhava para o seu crepúsculo. Como último recurso, a prefeitura lançou um plano de mobilização geral para recrutar novos padeiros, uma iniciativa para a próxima geração. Cartazes foram afixados nos murais. Precisamos de alguém com ambição de ser padeiro. A esperança era sussurrada de boca em boca. Talvez isso salve a situação. Marie também depositava suas esperanças nessa frase, não apenas pela sua loja, mas pelo medo de que as manhãs da vila desaparecessem. No dia da reunião informativa, Marie e Pierre sentaram-se lado a lado na pequena sala. Lá fora, o vento gelado agitava os galhos e o ar dentro era denso. O responsável distribuiu materiais, explicando detalhadamente o sistema de apoio, subsídios e programas de treinamento. Para os jovens, as condições eram atraentes. A cada palavra, uma frágil chama de esperança acendia-se em Marie. Basta uma pessoa vir. Para a loja, para a vila. No entanto, o resultado foi brutal. 0 candidatos. O número no papel revelava a dura realidade. O responsável suspirou, desviando o olhar com constrangimento. Não há mais jovens nesta vila que queiram ser padeiros. A frase soou como uma sentença. O esforço para proteger a esperança apenas provou que ela não existia mais. Naquela noite, Marie fechou a loja sozinha. O gesto de fechar, que antes era automático, estava lento. Sua mão tremeu levemente ao desligar a placa luminosa. Quando as luzes se apagaram, a escuridão ficou mais intensa. Na vitrine, os pães escassos estavam dispostos de forma esparsa e os espaços vazios eram gritantes. Marie abriu seu caderno de pedidos e parou o lápis. Amanhã, vamos reduzir a produção. Ela não podia acreditar que estava pensando nisso. Reduzir
era encolher o que ela havia protegido com as próprias mãos, mas a realidade a forçava. O lugar que ela havia defendido por 40 anos caminhava silenciosamente para o fim. O sentimento pesou em seu coração, tornando até a respiração difícil. Marie girou a chave, observando seu reflexo no vidro escuro. Sem sorriso, apenas os olhos buscando desesperadamente por um método para trazer de volta a glória daquela manhã. Deve haver um jeito, ela pensava. Alguns dias após o veredito de 0 candidatos, Marie estava sozinha na loja depois de fechar, sentada diante de um computador antigo. A caixa de entrada estava quase toda preenchida com faturas e e-mails de fornecedores. Não havia sinal de esperança ali. Foi então que um endereço desconhecido piscou. O remetente era do Brasil. Marie piscou 2 vezes para a tela. Brasil? Eles estavam procurando um padeiro francês. É brincadeira? Erro de digitação? Algum golpe? As dúvidas surgiram em cascata. Mesmo assim, seus dedos clicaram no e-mail. A mensagem, escrita em um francês educado, expressava o desejo de trabalhar ali, mencionando que era uma estudante de intercâmbio na França, que havia trabalhado em padarias no Brasil e tinha um desejo ardente de aprender a arte do pão francês. Ao terminar de ler, Marie prendeu a respiração. Após a sentença de 0 candidatos, aquela carta parecia surreal. Ela mostrou a Pierre, que franziu a testa sem disfarçar. Uma brasileira em uma boulangerie francesa? Sua voz misturava surpresa e repulsa, língua e cultura diferentes. A sensação da fermentação, a força da farinha, o calor do forno, tudo é diferente. E o mais importante, o mundo do pão francês não é fácil. Começa antes do amanhecer, com as mãos cobertas de farinha, não há margem para erro. Será que ela aguenta? As dúvidas eram naturais. Apesar disso, Maria ouviu outra voz em seu coração. Alguém se candidatou. Isso não é um milagre? Temos nós o luxo de sermos exigentes agora? Pierre cruzou os braços e murmurou: teremos problemas se ela tratar nossa loja como um laboratório. Marie não conseguiu responder, sentindo apenas a realidade empurrando-a para frente. No dia da entrevista, o sino da porta tocou suavemente no ar frio e úmido. Entrou uma jovem brasileira de aparência modesta, os cabelos presos em um coque na nuca, a postura ereta, o olhar focado. Prazer, sou Isabela, disse ela com um aceno e um sorriso gentil, em um francês que, embora com sotaque, transbordava sinceridade. Isabela contou sua experiência em padarias brasileiras, sua admiração pela cultura do pão francês e sua determinação em aprender. Pierre perguntou secamente: o pão macio do Brasil é uma coisa, o pão duro da França é outra. Você é capaz? Isabela hesitou, mas respondeu claramente, sem desviar o olhar: quero fazer tudo o que for possível. Não perco para ninguém em vontade de aprender. No instante em que ouviu isso, o coração de Marie estremeceu. Ela viu a si mesma no passado, a mesma determinação, a mesma aposta de vida no pão, a sensação quase esquecida de se levantar antes do amanhecer, não importa quantos erros cometa, voltou um pouco hesitante. Marie decidiu contratá-la sob condição, um período de experiência rigoroso, seguindo estritamente as regras da loja. Mesmo assim, a expressão de Pierre permanecia tensa. Se causar confusão, acaba imediatamente. Maria sentiu, mas não conseguia afastar a ansiedade. Essa escolha está certa? Será que, em vez de salvar a loja, estou acelerando o seu fim? Mas ela também pensava: se eu ficar parada, só haverá o fim. Mesmo com medo, tenho que dar um passo. Poucos dias depois de Isabela começar, Marie notou uma sutil mudança no ambiente da loja. Não era o faturamento ou o número de clientes, mas algo mais sutil, mais palpável. Isabela nunca deixava um resquício de farinha no chão. Mesmo perto da hora de fechar, ela limpava cada canto meticulosamente com um pano, com um cuidado que fazia Marie querer dizer: não precisa tanto. O mais surpreendente era a velocidade. O que lhe era ensinado uma vez, ela lembrava. E no dia seguinte já era um movimento próprio. O que devo fazer em seguida? Ela perguntava todos os dias com uma voz direta.
A cada pergunta, Marie sentia a chama quase extinta em seu peito reacender-se um pouco. Esta garota não veio apenas trabalhar, ela quer aprender, deixar algo aqui, ela pressentia. No entanto, Pierre ainda não a aceitava. Para ele, o pão era o orgulho do padeiro e a tradição, uma lei de ferro a ser seguida. Enfeites desnecessários arruíam o sabor e mudar a aparência diluía a alma. Essa crença estava profundamente enraizada. Por isso, embora admirasse a diligência de Isabela, ele a observava com cautela, como se um corpo estranho tivesse invadido a cozinha. Certa tarde, quando o trabalho de preparo havia terminado e a loja estava silenciosa, Isabela perguntou timidamente: Senhora Marie, podemos falar um pouco sobre a cultura das padarias no Brasil? Marie assentiu, um pouco confusa. Os olhos de Isabela brilharam. Ela começou a falar sobre como no Brasil os produtos mudam com as estações, como há ofertas por tempo limitado e placas escritas à mão que recomendam o produto. Como as padarias ficam animadas como festas em dias festivos. Ela explicou que o pão é um elemento que torna a vida divertida, onde o ato de escolher é emocionante, não apenas o de comer. Marie ficou surpresa. A boulangerie francesa era um lugar de prática rigorosa e continuidade da tradição, onde a técnica era suprema. Não precisava de decorações extras. O sabor falava por si, exibindo o orgulho em silêncio. Isso era o padrão. No entanto, as palavras de Isabela transformaram a padaria em uma experiência. Marie sentiu uma empolgação inesperada. Pierre, de braços cruzados, franziu a testa. Quanto mais a conversa avançava, mais rígida ficava sua expressão. Então veio a frase decisiva: o pão doce de coco com queijo coalho grelhado também faz muito sucesso no Brasil. O ar da loja congelou. Pão doce com queijo coalho? A frase negava a própria essência do paladar francês. Pierre crispou o rosto, parecendo que havia mordido terra. Queijo salgado no pão doce? Isso não é nem piada. Sua voz carregava a aversão à violação da tradição. Isabela não retrucou, apenas olhou para eles com um olhar sério, como se dissesse que não estava brincando. O silêncio se instalou. Marie, sem saber o que fazer, tentou disfarçar com que história interessante, mas ela sabia que Isabela queria dizer muito mais. Aquele olhar era o desejo de mudar algo. Era o mesmo olhar que ela tinha quando jovem. O coração de Marie começou a balançar violentamente. Era uma manhã tranquila. Lá fora, a neblina ainda cobria a rua quase deserta. Dentro da loja pairava o doce aroma da fermentação e o calor baixo do forno. Normalmente era o momento do preparo silencioso. A voz suave de Isabela quebrou a calma. Senhora Marie, o senhor Pierre, podem me dar um momento? Marie virou-se. Isabela estava amarrando o avental novamente, com uma expressão mais séria do que o normal. O olhar era focado, mas com uma determinação que ansiava por ir em frente. Marie apenas assentiu. A porta da cozinha se abriu. Sobre a bancada havia um pão de formato estranho. Oval, um pão branco e fofo, coberto com um queijo coalho grelhado e ralado e um toque do doce de coco. O aroma salgado e doce da mistura invadiu o ambiente. Marie engoliu em seco involuntariamente. A materialização daquela frase, pão doce de coco com queijo coalho. Pierre não deu um passo, cruzou os braços e zombou. Ah, queijo salgado no pão doce. O cliente francês jamais comerá isso. Embora sua risada fosse leve, seus olhos não sorriam. Em sua voz havia o medo da tradição sendo quebrada. O coração de Marie também tremia violentamente. Inúmeros motivos para dizer não vieram à mente. Aqui é uma vila francesa. Esta loja é o meu orgulho de 40 anos. Colocar queijo salgado no meu orgulho? Eu jamais permitiria. Mas a frase que ela mesma disse ontem ecoava em seus ouvidos. Como saberemos se não tentarmos? Quem disse isso foi ela mesma. Se ela recuasse agora, a escolha pela mudança não teria sentido. Isabela estendeu o pão em voz baixa. Se não se importarem, senhora Marie, provem primeiro. Sua voz estava trêmula, não por falta de confiança, mas por convicção. Marie pegou o pão doce de coco com queijo coalho com as duas mãos. Era leve, mas sentia-se pesado. O futuro da loja estava naquele pão. Então ela deu uma mordida leve.
Segundos de silêncio se seguiram. O tempo parecia ter parado. Os olhos de Marie tremeram levemente. Dava para ouvir o som da mastigação. Pierre a observava, com a respiração suspensa. No instante seguinte, os lábios de Marie tremeram. Ela não disse "está bom" imediatamente, pois sentia que o seu eu de 40 anos desmoronaria se o fizesse. Mas o que se espalhava em sua boca não era a estranheza que ela esperava. O sabor salgado e firme do queijo coalho era envolvido pela maciez gentil do pão doce e o toque tropical do coco. Não era dissonante, mas sim harmonioso, uma harmonia surpreendentemente natural. Marie finalmente conseguiu falar. Por quê? Por que combina tanto? No momento em que a frase saiu, seus olhos marejaram e as lágrimas rolaram. Não eram de arrependimento nem de tristeza, mas da excitação adormecida em seu coração que voltava a vibrar, a se mover. Pierre pegou o pão, tremendo, e mordeu. Ele arregalou os olhos. Seu rosto, pronto para a negação, desabou em um instante. Ele apenas disse, "Mon Dieu", e ficou em silêncio. Esse silêncio provou mais do que qualquer palavra. Marie encarou o pão de coco e queijo. Não era apenas uma novidade passageira. Havia abalado o orgulho daquela loja, talvez até sua visão de mundo. Ao mesmo tempo, era um fio condutor para o futuro. Naquele instante, Marie teve certeza de que algo estava realmente girando. Na manhã seguinte, Marie estava na loja antes do amanhecer. O mesmo horário, o mesmo trabalho de preparo, mas a agitação em seu peito era completamente diferente. Colocar o pão doce de coco com queijo coalho na vitrine. Aquele pequeno ato parecia perfurar os 40 anos de tradição com uma agulha. Ela abriu a porta da vitrine. O frio do ar tocou seus dedos. O choque de ontem ainda estava em sua língua. Aquela harmonia, aquelas lágrimas. No entanto, a reação dos moradores da vila hoje seria outra história. Isabela estendeu um pequeno cartão. Era um P, U-P, escrito à mão com letras arredondadas e cuidadosas. Sabor Brasil, pão de coco e queijo coalho. Estreia na França. Pequenos desenhos fofos enfeitavam o cartão. O P-U-P brilhava, como se um holofote estivesse focado apenas naquele pão na vitrine. Pierre suspirou, de braços cruzados. Marie, vamos mesmo fazer isso? Marie respondeu, vamos. Ela teve que dizer isso de forma concisa, ou sua determinação poderia vacilar. O sino da porta tocou e o ar frio da manhã invadiu a loja. Normalmente, alguns clientes fiéis entravam a esta hora, mas hoje a atmosfera estava estranhamente tensa. Os clientes chegavam, olhavam para o expositor de baguetes, escolhiam seus pães habituais e então, por um instante, paravam em frente ao pão doce de coco com queijo coalho. A sobrancelha se movia, o canto da boca se contorcia, mas ninguém estendia a mão. 5 minutos. Marie contava silenciosamente, sem expressão. 10 minutos. O sorriso de Isabela estava um pouco forçado. 30 minutos. O pão de coco e queijo estava lá, intocado, como um intruso na vitrine. A ansiedade tomou conta de Marie. Será que o sabor delicioso de ontem foi um erro do meu paladar? Será que o clima da vila está resistindo? Ela temia o ridículo que a notícia se espalhasse. O pão da Marie ficou estranho. Se isso acontecesse, não seria o renascimento, mas o bilhete final para o fim. Uma visão do futuro passou pela sua mente. O pão de coco e queijo intocado, os risos se espalhando, os clientes sumindo, ela mesma abaixando a porta de ferro, a mão tremendo ao desligar a placa. A mesma cena da noite anterior. A garganta de Marie secou, sua respiração ficou superficial. Pierre permaneceu em silêncio, braços cruzados, desviando o olhar. Embora não dissesse nada, Marie podia ouvir o "eu avisei". Isabela tentou dizer algo, mas desistiu. Permanecendo ali, em seus olhos, havia uma mistura de desculpas e a luz de não ter desistido. O silêncio, mais uma vez, envolveu a loja. Até o aroma do pão recém-assado parecia melancólico hoje. Marie olhava para o pão doce de coco com queijo coalho através do vidro. Será que esse desafio estava errado? Será que, em vez de proteger a loja, estou destruindo-a? Nesse momento, o sino da porta tocou suavemente, mais baixo do que o normal. Marie levantou a cabeça por reflexo. Entrou o velho reservado,
que comprava uma baguete francesa todas as manhãs. Todos na vila o conheciam. Cumprimentos curtos, conversa apenas o necessário. Ele sempre aparecia na mesma hora, comprava o mesmo pão e ia embora com o mesmo passo. Sua silhueta parecia simbolizar a imutabilidade do cotidiano daquela vila. Ele não se importava com modismos, não participava de fofocas, não era o tipo de pessoa que notaria novidades. Por isso, o coração de Marie batia forte. Se ele zombasse, estava tudo acabado. Se ele balançasse a cabeça, o clima da vila esfriaria. Ela tinha esse pressentimento. O velho caminhou lentamente até a vitrine, como de costume. Seu olhar se dirigiu à baguete. Era seu ritual diário. Mas, hoje, seu olhar parou no meio do caminho. Na frente do pão doce de coco com queijo coalho, o PU, P escrito à mão, Sabor Brasil. O velho leu silenciosamente as palavras. Em seguida, ele fixou o olhar no pão em si. O dourado do queijo, o brilho do coco, a brancura suave do pão. De fato, era um estranho naquela boulangerie francesa. Marie prendeu a respiração. Ele vai rir. Ele vai comentar. Marie, você enlouqueceu? Ela se preparou. Pierre estava de braços cruzados, mas seu olhar estava fixo no velho. Isabela estava com a expressão tensa, os lábios apertados. O silêncio que se instalou na loja parecia ter prendido a respiração dos três. O velho não disse nada, apenas continuou a olhar para o pão de coco e queijo. Os segundos pareciam durar uma eternidade. A mente de Marie fervilhava com imagens negativas. O futuro em que o pão não seria vendido. O futuro em que o ridículo se espalharia. O futuro em que o desafio seria rejeitado. Mas, no instante seguinte, a boca do velho se abriu lentamente. Eu estive no Brasil há muito tempo, disse ele, em uma voz baixa, inesperadamente calma, inesperadamente carregada. Uma única frase. Marie piscou. O velho não continuou. Sem explicação, sem lembranças, sem adorno. Apenas o fato. E então ele pegou um pão doce de coco com queijo coalho grelhado, sem hesitar. Pegou de verdade, como se já tivesse decidido desde o início. O coração de Marie se aqueceu. Não porque tinha vendido, mas porque a existência mais conservadora da vila tinha sido a primeira a abraçar a mudança. Alguém que parecia resistir havia aceitado a novidade. Aquele significado era muito maior do que a venda de um pão. Era como se a vila tivesse impulsionado, dizendo: tente mais uma vez. Sua mão, ao entregar o saco, tremeu, incontrolável. O velho pegou-o em silêncio, pagou, como de costume, e ao sair, virou-se apenas uma vez. Seu olhar não estava na vitrine, mas em Marie. Ele deixou apenas uma frase. Une boulangerie que desafia et assim que deve ser. Sem sorriso, sem elogio óbvio. Mas aquela frase curta reverteu a atmosfera da loja. Marie sentiu o frio que se acumulava em seu peito derreter lentamente. Os ombros de Isabela relaxaram levemente. Até as rugas na testa de Pierre pareceram se suavizar por um instante. O velho fechou a porta e o sino tocou suavemente. O som parecia um sinal que dissipava a ansiedade anterior. Apenas um pão doce de coco com queijo coalho havia sumido. Apenas um. Mas, para Marie, soava como o reacender do fogo na loja. Ainda não acabou. Começa aqui. O renascimento não veio de um grande milagre, mas da primeira pessoa. Marie acreditou que a história daquela loja finalmente havia começado a girar. O pão doce de coco com queijo coalho começou a vender, lento, mas constante. Inicialmente por curiosidade. Tem queijo salgado de verdade? As pessoas riam enquanto levavam, meio que de brincadeira. Mas, horas depois ou no dia seguinte, as mesmas pessoas voltavam, sempre com a mesma expressão. É difícil de acreditar, mas quero comer de novo. A frase infiltrou-se nas paredes da loja. O sucesso do pão doce de coco com queijo coalho não se devia apenas ao sabor. Aquele é inesperadamente delicioso. Tornou-se uma experiência que as pessoas queriam compartilhar. No trabalho, com a família, com os amigos. A frustração de ter subestimado a novidade e perdido a aposta alimentou o boca a boca. Marie observava tudo e sentiu um calor no coração. Ela estava feliz pela venda,
mas mais feliz ainda porque o diálogo havia retornado à loja. As risadas que tinham desaparecido voltaram. As conversas no caixa aumentaram. O resmungo descontraído de "que coisa estranha, hein?" soava, de alguma forma, como redenção. E Isabela preparava o próximo passo. Se o pão doce de coco com queijo coalho havia abalado o coração dos adultos, o próximo alvo seria um público diferente. Certa manhã, ao abrir o forno, um aroma doce invadiu a loja, um cheiro suave, quase caramelizado. Marie virou-se. Sobre a bancada havia pães redondos e adoráveis enfileirados. A superfície estava coberta por uma fina camada crocante, como uma armadura dourada e brilhante. "Este é o pão de milho com crosta de caramelo e erva doce brasileiro", sussurrou Isabela. Marie riu antes mesmo de falar. Que coisa mais fofa! A fofura contrastava com o pão rústico francês. Era como se o pão dissesse: "Não se preocupe, está tudo bem." Os primeiros a reagir foram as crianças da vizinhança. Alunos que passavam na volta da escola e espreitavam a vitrine, os olhos arregalados. "O que é isso? Parece um biscoito." Isabela sorriu e respondeu: "Crocante por fora, macio por dentro." A frase fez os olhos das crianças brilharem ainda mais. No dia seguinte, a criança trouxe um amigo. No outro, havia mais. O boca a boca das crianças era 10 vezes mais rápido do que o dos adultos e cruelmente honesto. Se é bom, espalha. Se não é, desaparece. O pão de milho com crosta de caramelo espalhou-se rapidamente. Em pouco tempo, os jovens começaram a aparecer. O motivo era simples: ele fica bom na foto. O formato arredondado, a crosta quadriculada, a cor tostada. Isso era o suficiente para pegar o celular. "Posso tirar uma foto na loja?" Marie nunca imaginou ser perguntada isso. A padaria, que antes era um lugar silencioso, de comprar e sair, agora era diferente. O tempo de escolha do pão em si tornava-se um evento. Os PUPS, escritos à mão de Isabela, se multiplicaram. Ao lado do pão doce de coco com queijo coalho, havia a explicação do pão de milho, crosta crocante, miolo macio. As palavras carregavam calor. As pinças e bandejas, antes desprezadas por Pierre, agora eram comuns. Os clientes escolhiam, hesitavam, riam. "Ah, vou levar este também." Eles compravam pães que não estavam planejados. A loja transformou-se de um lugar de compra para um lugar de excitação. A onda era imparável. Isabela propôs: "Senhora Marie, vamos fazer um dia do pão brasileiro?" O coração de Marie aqueceu-se novamente. Não era mais uma aposta, era uma convicção. Agora a vila vai aceitar isso? Ela sentiu. No dia do evento, ao abrir a porta, Marie viu pessoas lá fora. Não uma, mas várias. Há quanto tempo não via isso? Filas antes da abertura. A porta se abriu e a multidão entrou na loja. Pão doce de coco, pão de milho e até o pão salgado de linguiça artesanal e pimenta biquinho estavam dispostos. O aroma salgado misturava-se ao doce, a loja parecia outro mundo. Crianças riam, adultos se surpreendiam. "Este é o famoso pão de queijo salgado? Que fofo pão de milho! Tem até linguiça." As vozes se sobrepunham. O som havia retornado à boulangerie. Para Marie, era um milagre. Pierre sussurrou: "Marie, a loja está estranha." Marie assentiu, rindo e quase chorando. "Está estranha, sim, mas estranha não no sentido de estragada, mas de ressurreição. Isso não é um milagre, é mudança." Marie repetia em seu coração. E ela percebeu. Aquela loja não era mais um lugar esperando o fim, mas um lugar pensando no próximo passo. Esse fato era o mais assustador e o mais alegre. No dia seguinte ao Dia do Pão Brasileiro, a afluência de clientes não diminuiu. Ontem foi uma festa, hoje era o cotidiano, mas o sino da porta tocou alegremente, do início ao fim do dia. "Com licença, ainda tem o pão de milho de ontem? Quero levar o pão de coco e queijo para a empresa." As vozes enchiam a loja como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marie acenava no caixa, aspirando o ar levemente. A loja está respirando, ela sentia. Os clientes voltariam. Essa certeza era mais importante do que o faturamento. E ela teve um novo desejo. "Quero levar este sabor, este clima, este calor para além desta vila.
As pessoas das aldeias vizinhas também vão gostar. Quando Marie disse isso, Pierre mostrou surpresa por um instante. A Marie de antes jamais diria para sair da loja, mas a Marie de agora era diferente. Ela havia mudado de quem temia a mudança para quem a trazia ativamente. Os olhos de Isabela brilharam com a sugestão. Vamos fazer uma boulangerie mobile, um caminhão de pães. A frase despertou um sonho há muito adormecido em Marie. Quando jovem, ela sonhava em assar pão enquanto viajava, parando em vilarejos e estando perto da vida das pessoas. Mas a realidade do preparo, da gestão e da ansiedade havia esmagado o sonho. E agora, ele estava prestes a se concretizar diante de seus olhos. Uma velha van foi rebocada, carroceria escura, bancos gastos. Pierre cruzou os braços e riu amargamente. Vamos fazer uma boulangerie móvel com essa sucata? Marie riu. É bom que seja sucata. Vamos fazê-la renascer a partir daqui. Os artesãos da vila vieram ajudar. O pão da Marie nos deu vida, afinal. A cada frase, o fogo no coração se acendia. Um pequeno forno e um armário térmico foram instalados na van. Na lateral, letras grandes foram pintadas. Pão doce de coco, pão de milho, a boulangerie de Pierre e Marie. Ao ver os nomes, Marie sentiu um calor no peito. As culturas haviam se fundido não como algo externo, mas como parte natural da loja. Ela sentiu orgulho disso. Com o início da boulangerie mobile, a paisagem da vila também mudou. As crianças acenavam. Lá vai a van do pão de coco e queijo. E também tem pão de milho. Quando a van parava na praça da aldeia, as pessoas se reuniam. Ao entregar o pão pela janela e ouvir um obrigada, Marie percebeu que o pão não precisava apenas estar na loja, mas podia ir ativamente ao encontro da vida das pessoas. Era a sensação de reencontrar sua vocação de padeira. E houve uma mudança milagrosa. Desde que o pão doce de coco e o pão de milho fizeram sucesso, até os pães tradicionais passaram a ser elogiados. A baguete está mais leve que antes. O aroma do pão preto está mais intenso. Marie pensou que tinha ouvido errado, mas não era isso. Ela tinha mudado. As pequenas inovações brasileiras que aprendeu com Isabela. A consciência da maciez, a obsessão em fazer pequenos ajustes, pensando em quem iria comer, a postura de transmitir o charme com palavras escritas à mão. Ela inconscientemente incorporou isso nos pães tradicionais. Ela não destruiu a tradição, mas a lapidou para atender às necessidades atuais. Foi por isso que a loja renasceu. Enquanto pensava nisso, um dia, Maria ouviu um leve suspiro vindo do canto da cozinha de Isabela. O que foi? Isabela baixou a cabeça e ficou em silêncio por um momento, como se procurasse as palavras certas. Então, ela disse calmamente: vou voltar para o Brasil no próximo mês. Naquele instante, o mundo silenciou. O calor do forno, o aroma da farinha, tudo ficou distante. O coração de Marie ficou vazio. Ela tentou sorrir, mas sua garganta tremeu. É claro que ela sabia que Isabela era uma estudante de intercâmbio e não ficaria para sempre. Mas, inconscientemente, ela havia presumido que ficariam juntas por mais tempo. Pierre disse em voz baixa: somos realmente gratos a você. Isabela balançou a cabeça. Quem mudou foram a senhora Marie e o senhor Pierre. E acrescentou: esta loja estará bem mesmo sem mim. A frase a atingiu no coração. Doeu. Mas era inegável. A pessoa que estava dependente era ela. Marie percebeu isso claramente naquele momento. Antes de partir, Isabela disse: vamos fazer um último toque. Quero deixar um formato que possa perdurar. Eles planejaram o Festival da Gratidão, um dia para agradecer, de Isabela à Vila, da loja aos clientes e da Vila à Isabela. Naquele dia, a loja e a boulangerie mobile estavam em pleno funcionamento. Pão doce de coco, pão de milho, pão de linguiça e as baguetes, pães pretos e pães de campagne que renasceram, todos acompanhados de P.U.P.S. escritos à mão por Isabela. As palavras estavam cheias do calor de querer fazer as pessoas felizes até o último momento. O sino da porta tocou e as pessoas entraram em massa. Sorrisos, gritos de alegria das crianças. E no final do evento as pessoas aplaudiram Isabela espontaneamente. Isabela ficou surpresa,
mordendo o lábio com alegria contida. Marie pousou a mão levemente em seu ombro. Ela pensou sinceramente: esta garota salvou a loja e talvez toda a vila. Mas ao mesmo tempo ela percebeu algo maior. A salvação não veio de um milagre externo, mas da própria decisão deles de abraçar a mudança. Alguns dias depois, na plataforma da estação de trem, o ruído do motor era alto. Isabela, segurando uma pequena mala, acenava repetidamente em despedida. Pierre disse envergonhado: graças a você a loja renasceu. Isabela balançou a cabeça e antes de entrar no trem, ela virou-se e gritou: continuem fazendo o pão doce de coco com queijo coalho. Naquele instante, as lágrimas de Marie não pararam. Mas não era apenas tristeza, era a lágrima da convicção da sucessão que se formava em seu coração. Não se trata apenas de proteger a tradição, nem apenas de abandoná-la. É sobre aceitar e continuar mudando. Este era o orgulho do padeiro. O que Isabela lhe deixou não foi apenas a receita de pães brasileiros, mas o método para reencontrar a coragem de mudar. E por fim, Marie pensou silenciosamente: o Brasil não é apenas caloroso e gentil. Eles têm uma cultura de pequenos gestos acumulados para iluminar a vida de alguém. Uma palavra escrita à mão, o prazer do improviso, a consideração em pensar no outro. Essa acumulação havia ressuscitado uma boulangerie no interior da França. Marie sentiu na pele que a ternura e a resiliência daquela terra tocam o coração mais do que as palavras. Portanto, esta loja não terminará. Ela continuará junto com o pão doce de coco, com queijo coalho, o pão de milho e o calor trazido pelo Brasil. A história apenas continua.